Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a nova seleção espanhola. Vamos dar uma olhada, vamos falar rapidinho da seleção espanhola que no pós-Copa tem um começo animador, como eu coloquei na imagem do vídeo. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos do WhatsApp e Telegram. Se você quiser ajudar o meu trabalho, claro, fazendo aquilo que a gente está acostumado de virar membro do canal do SR, fazer a sua assinatura, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou fazendo esse vídeo ainda no rescaldo da última data FIFA, né, da data FIFA agora do mês de setembro. Estava acompanhando, logicamente, muito a seleção brasileira, mas eu queria falar da seleção espanhola. A seleção espanhola que, no pós-Copa, na Copa do Mundo, fez um trabalho, para mim, decepcionante, apesar daquela goleada de 7 na Costa Rica, logo na estreia. Depois o trabalho foi só decaindo até ser eliminada justamente pela seleção do Marrocos naquelas oitavas de final. Foi embora o Luiz Henrique, que agora está lá treinando no PSG, e no lugar do Luiz Henrique veio o José Luis de la Fuente, que foi uma solução caseira, entre aspas, para o lugar do Luiz Henrique, né? O de la Fuente era técnico de seleção de base da Espanha desde 2013, treinou o Sub-19, treinou o Sub-21 e era o atual técnico da seleção Sub-23, da seleção olímpica. E aí a gente viu, ele inclusive era o treinador da Espanha quando a Espanha perde a medalha de ouro olímpica para o Brasil na Olimpíada de Tóquio. A Espanha buscou essa seleção caseira com um pensamento de que, já que era um time completamente ou muito renovado, vamos botar um treinador que já conhecia a galera e com o De La Fuente o começo da Espanha é um começo muito promissor. A gente falou sobre isso, né? No pós-Copa, a Espanha jogou, deixa eu pegar aqui, ela jogou no pós-Copa, desde que foi eliminada pela seleção do Marrocos, a Espanha fez 6 jogos. Desses 6 jogos, ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. Essa que empatou serviu para ganhar a Nations League, que foi aquele 0-0 com a Croácia. Antes tinha eliminado a Itália. E já começou, na primeira competição que o De La Fuente disputou, já começou ganhando o título da Nations League. Nas eliminatórias para Euro, ganhou bem da Noruega, 3-0, depois perdeu para a Escócia 2-0, um jogo em Glasgow, num jogo que a Escócia fez um gol logo com 6 minutos de jogo, e a Espanha martelou e não conseguiu fazer o gol e acabou perdendo por 2-0. E na atual data FIFA, a Espanha jogou 2 vezes. Deu de 7-1 na Geórgia e deu de 6-0 no Chipre. Antes da gente começar a falar do vídeo, eu quero falar a mesma coisa que eu falei para o Brasil, para a Bolívia, né? Nem a Geórgia, nem o Chipre são parâmetros para a gente avaliar pelo que a Espanha quer ganhar. Eu vou pegar esses 2 jogos para fazer um balanço geral aí da Espanha, mas eles não são parâmetros. Tanto a Geórgia quanto o Chipre são 2 seleções muito frágeis, mas você fazer 13 gols em 2 jogos, ainda contra seleções frágeis, seleções ali de terceira prateleira da Europa, de se destacar. E principalmente pelo nível de renovação dessa seleção espanhola, né? É uma seleção muito renovada. E 2 jogadores se destacaram muito nesta data FIFA. São eles o Nico Williams, do Athletic Bilbao, e o Lamine Yamal, do Barcelona. Para quem não está ligando o nome da pessoa, o Lamine Yamal, eu fiz um vídeo sobre ele aqui, que eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, falando sobre ele no Barcelona. E ele, nessa data FIFA, ele bateu 2 recordes da história da seleção espanhola. Virou o jogador mais jovem a entrar em campo com a seleção espanhola e virou o jogador mais jovem a fazer gol pela seleção espanhola. Então,
E esse combo do Nico Williams com o Lamine Yamal deu nesses 2 jogos uma Espanha muito agressiva. Uma Espanha que, por exemplo, no jogo com a Escócia e no jogo com a Croácia, foram jogos que a Espanha teve posse de bola lá no alto e faltou contundência, faltou finalizar mais. Nesses jogos contra Chipre e a Geórgia, logicamente, porque Chipre e a Geórgia são times que não são parâmetros, mas a gente viu uma Espanha mais contundente. E não é porque fez 13 gols em 2 jogos, eu estou falando aqui como essência. Um time que tocou a bola, um time que teve posse, só trazendo as estatísticas aqui, contra o Chipre, a Espanha teve 81% de posse, 81%, e contra a Geórgia, a Espanha teve 71% de posse. Mas foram posses de bola muito mais agressivas, muito mais contundentes. E isso acho que tem impacto com a presença desses 2 jogadores, com a presença do Nico Williams, que tem 21 anos, e do Lamine Yamal, que tem 16 anos. Então, assim, dá para ver aí que essa seleção renovada da Espanha, que, por exemplo, o time que entrou em campo contra o Chipre, você olhava aqui, jogadores bem jovens, né? Jogadores que você pode considerar aqui jovens. Você tem o Gavi, você tem o Yamal, você tem o Nico Williams, todos eles aí bem garotos, além de outros jogadores que começaram a aparecer, começaram a ter mais espaço. O Gaiá, por exemplo, o Merino, o Lenormand. Então, jogadores ali, uma nova Espanha. E aí, juntando tudo isso, a gente está vendo uma Espanha que nasceu muito interessante. Uma Espanha que começa ganhando um título, eliminando a Itália na semifinal e batendo a Croácia. Tudo bem que foi nos pênaltis, mas ok. Mas a Espanha foi melhor que a Croácia no tempo normal. E nos outros 2 jogos, nos jogos agora, contra seleções fracas, seleções que não são parâmetro, a Espanha muito agressiva, uma Espanha acelerando passes verticais, tendo posse de bola, mas buscando mais passes verticais e convertendo isso em gol. 13 gols em 2 jogos. Só para você ter uma ideia, assim, que é claro que a Espanha, que a Geórgia, por exemplo, não é muito forte, nada, muito pelo contrário. Mas a Espanha visitou a Geórgia em março de 2021 e o jogo foi 2-1 Espanha, né? E agora visitou a Geórgia e foi 7-1. Então, assim, o time de 2021, o time que foi para a Copa do Mundo, praticamente, ficou no 2-1 contra a Geórgia, e a Geórgia ainda teve um jogador expulso. E agora foi uma Espanha muito mais agressiva. É muito promissor esse trabalho do De La Fuente. E esses 13 gols, esse 6-0 e esse 7-1, acabaram abafando um pouquinho uma crise que ainda era sobre o Rubiales, né? Porque lá naquela reunião, naquela assembleia que todo mundo achava que era para o Rubiales entregar o cargo, aquela assembleia que, na verdade, foi para todo mundo reforçar o Rubiales, inclusive muita gente da assembleia apareceu aplaudindo o Rubiales, o De La Fuente apareceu aplaudindo o Rubiales, e ele foi muito cobrado por isso, né, por toda a questão do Rubiales, da agressão sexual que ele teve a Hermoso e por aí vai. Então essas goleadas deram ali uma abafada nessa questão do fato do De La Fuente ter aplaudido o Rubiales. Entre as pessoas que aplaudiram o Rubiales estavam da federação, do sistema político do futebol espanhol, estava lá o Rubiales. Então, assim, é muito interessante. E isso porque a Espanha tem outros jogadores jovens aí. Você tem o Pedri, que não estava nessa convocação. Você tem o Gavi, que não estava nessa convocação. Você tem o Baldé, lateral do Barcelona, aparecendo também. Então, assim, é uma Espanha que começa bem legal o trabalho, né? Para onde vai? Acho que a gente precisa esperar e precisa ter ali uma sequência de resultados. O grupo da Espanha, se você pegar aqui, ele não é um grupo assim tão desafiador, né? Porque ele tem Escócia, de quem a Espanha perdeu, em Glasgow.
Tem a Noruega, que é um time que tem um potencial muito grande, em especial com Odegaard e Haaland, e tem Geórgia e Chipre, né? Então, assim, não é um grupo tão desafiador assim. E a Espanha vai enfrentar o Brasil em março. Então, em março, essa Espanha que nasceu agora vai ser adversária do Brasil em março. Acho que se continuar assim com esse pensamento de ter a posse de bola, de sufocar, mas ter a posse de bola e indo para o gol, sendo mais agressiva, com esses moleques, né, Gavi, Pedri, Yamal, Nico Williams, com eles agressivos indo para cima, eu acho que a Espanha pode ser um time bem interessante nesse ciclo, né? A Espanha vai estar na Euro, lógico, né? São 2 vagas, né, por grupo, então a gente não imagina a Espanha, embora ela esteja com 9 pontos e a Noruega com 7, a Espanha tem um jogo a menos por causa da Nations, né? Então a Espanha vai estar na Euro e acho que a Espanha, se continuar assim, com o amadurecimento desses garotos e continuar com essa proposta agressiva, eu acho que a Espanha pode aparecer bem, pode incomodar bastante. Vamos ver como vai ser a evolução desse time. Quero te ouvir. Você acompanhou os jogos? Você viu os jogos? Você entendeu ali como funcionou a Espanha? Por que a Espanha está mais agressiva, né? Diz aqui embaixo nos comentários o que você achou. E o resto do ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, fale nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E claro, se você puder virar membro aqui do canal do SR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.